1 Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler hoje apenas os primeiros 2 versículos desse capítulo. 1 Pedro 3, versículos 1 e 2. Os irmãos acharam? Acompanhe a leitura. Pedro, escrevendo a esses crentes, disse: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Irmãos, apesar de nós estarmos no capítulo 3 de 1 Pedro, talvez a gente possa pensar que o que está registrado aqui, mais especificamente nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, não tenha relação ou conexão com os versículos anteriores. Talvez a gente possa pensar que o capítulo 2 foi concluído e agora Pedro vai falar sobre um outro assunto. Mas, de maneira muito simples, nessa única leitura que nós fizemos, se você prestou atenção, talvez você pôde perceber que há algumas coisas aqui que podem nos ajudar a entender que o capítulo 3 não é uma nova sessão, não é um novo assunto. Mas Pedro continua falando sobre as mesmas coisas que ele falou nos versículos anteriores. Vale lembrar que a partir do versículo 13 do capítulo 1, Pedro começou a dar algumas ordens àquilo que esses crentes deveriam colocar em prática, em relação àquilo que eles deveriam corrigir, em relação àquilo que eles não estavam colocando em prática, que eles se atentassem e então corrigissem todas estas coisas, principalmente baseado naquilo que Pedro havia dito nos versículos anteriores ao versículo 13 do capítulo 1, ou seja, do que o cristão é. Depois de Pedro dizer o que esses crentes eram, ele então, a partir do versículo 13, começa a dar essas ordens. Ele foi dando aqui várias ordens, nós vimos cada uma dessas ordens, mas vale ressaltar aquela ordem que nós encontramos no versículo 11 e no versículo 12 do capítulo 2. Se você quiser passar os olhos aí nesse texto, mas de maneira resumida, a ordem que Pedro havia dado a esses crentes no capítulo 2, versículos 11 e 12 era para que aqueles crentes vivessem de maneira certa e pudessem dar exemplo para que a vida deles, a conduta de vida deles, fosse uma vida exemplar, uma vida onde eles pudessem, de fato, dar testemunho do que é ser um verdadeiro cristão. Então essa é a ordem que Pedro dá, e a partir do versículo 13 do capítulo 2 até o versículo 17, Pedro apresenta, dentre tantas áreas que esses crentes estavam envolvidos, uma daquelas que ele entende que era importante ressaltar para que esses crentes colocassem em prática essa ordem. Vivam de maneira correta, vivam de maneira que vocês deem exemplo àqueles que estão ao redor de vocês e àqueles que convivem com vocês. Vivam dessa forma entre as autoridades que governam sobre a vida de vocês. Tenham essa conduta de vida certa e exemplar entre as instituições humanas, os reis e as autoridades. Crentes, em outras palavras, Pedro estava dizendo, crentes, se sujeitem às instituições humanas. Mas nós vimos aqui por último, do versículo 18 ao versículo 25 do capítulo 2, Pedro apresenta mais uma outra área pela qual eles deveriam colocar em prática aquela ordem de viverem de maneira certa, dando exemplo. Eles, portanto, deveriam, como crentes escravos, também deveriam se sujeitar aos seus senhores. E aí, quando a gente vai para o capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos,
Nesse sentido e nesse contexto, Pedro também está apresentando uma outra área onde eles deveriam colocar em prática aquela ordem fundamental: vivam de maneira exemplar e de uma conduta certa para com não só as autoridades, não só com os senhores, vocês crentes que são escravos, mas agora Pedro se dirige a quem? Versículo 1, ele é bem objetivo, né? Ele começa dizendo: mulheres. Pedro vai dirigir às mulheres cristãs, para dar uma ordem que estava relacionada àquela que nós vimos lá no capítulo 2, versículos 11 e 12. Aonde vocês crentes precisam viver de maneira certa, uma conduta correta, uma vida exemplar. Não só entre as autoridades, as instituições humanas, não só vocês crentes escravos entre os seus senhores, mas vocês mulheres cristãs também. E é a mesma palavra que Pedro utiliza para dar essa ordem a esse grupo mais específico, que no caso aqui eram as mulheres cristãs. Versículo 1, depois então dele aplicar aquela ordem a esse grupo de crentes, que no caso eram mulheres, ele ordena, dizendo: sede vós igualmente submissas ao vosso marido. Essa palavra submissão apareceu no versículo 18, quando Pedro também deu a mesma ordem a um outro grupo de crentes. Vocês crentes escravos, se submetam ao vosso Senhor. E também a mesma palavra que aparece aí, lá no versículo 13 do capítulo 2. Apesar de ser uma palavra traduzida de maneira diferente aqui para a nossa língua, no original é a mesma. Está aí: sujeitai-vos a toda instituição humana. Então, ainda que o capítulo 2 tenha se encerrado, o capítulo 3 é uma continuação do que Pedro estava dizendo, aplicando aquela ordem em várias áreas da vida dos crentes, áreas delicadas, porque vale lembrar, meus irmãos, que o contexto que esses crentes estavam inseridos e viviam era um contexto de domínio de povos pagãos há anos. Era um contexto onde esses crentes eram perseguidos, maltratados, injustiçados. E nós, como crentes e seres humanos, sabemos muito bem o quão difícil é nós lembrarmos daquilo que a gente precisa colocar em prática quando a gente é injustiçado. Alguém aqui, né, do lado de fora, se sentiu injustiçado. A tendência do coração humano diante da perseguição, de ser maltratado, de ser injustiçado, é ele dar vazão ao seu próprio coração, à sua própria carne, a pagar com a mesma moeda, a não oferecer a outra face. É por isso que Pedro aplica a essas áreas em específico, como nós aqui já tratamos e entendemos. As autoridades ou as instituições que estavam e tinham autoridade sobre eles, aos senhores que eram senhores de escravos, e agora às mulheres cristãs. Pedro estava dizendo a essas mulheres: assim como todos os crentes deveriam se sujeitar às instituições governamentais, aos reis, assim como alguns desses crentes deveriam também se sujeitar aos seus senhores como escravos, agora Pedro fala às mulheres crentes casadas, para que colocassem algo em prática. Pedro também fala e se dirige a essas mulheres crentes, não meramente mulheres, mas mulheres casadas, e não todas as mulheres casadas, mas as mulheres casadas com homens descrentes. Por que a gente pode entender dessa forma? Porque Pedro, ainda no versículo 1, diz assim: mulheres, sede vós submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra,
O que nos dá a entender isso é justamente essas palavras finais aqui, se ele ainda não obedece à palavra. Ou seja, se você, mulher casada, se casou com alguém que não temia a Deus, não servia a Deus, e até mesmo essas se casaram descrentes, mas tiveram um encontro com Jesus Cristo, se converteram, elas, tendo um encontro com Cristo, mas sendo casada com descrentes, deveriam colocar em prática o que Pedro estava ordenando. Vocês que foram casadas ou estão casadas com homens que não servem a Deus, que não obedecem à palavra de Deus como vocês precisam se sujeitar aos seus maridos. A pergunta que a gente precisa fazer é: por que isso era relevante para essas mulheres cristãs? Por que era importante Pedro aplicar aquela ordem de viver de maneira exemplar a essas mulheres que viviam nessa situação e nesse contexto, a mulheres cristãs casadas com homens descrentes? Não é muito difícil da gente entender isso. O que provavelmente muitas dessas mulheres cristãs casadas com homens que não obedeciam à palavra de Deus é porque quando elas se converteram a Cristo Jesus, quando elas abraçaram uma nova religião, uma nova fé, um evangelho vivo e verdadeiro, elas abraçaram uma religião diferente dos seus cônjuges. E o que isso implicava? Implicava em causar grandes dificuldades a essas mulheres. Não só no casamento, mas dentro de casa. Pelas diferenças, sofrimentos e dificuldades como oposição do esposo, não ter o apoio do esposo, ser desincentivadas por esses homens, serem impedidas, até mesmo tratadas mal. E por aí vai. Então veja, o contexto específico desse grupo de crentes não era muito diferente daqueles anteriores. Crentes escravos, que estavam sendo maltratados por senhores perversos. Não era muito diferente do contexto também de todos os crentes que estavam debaixo do domínio romano, sendo perseguidos, maltratados. Elas também viviam a mesma realidade, mas dentro de casa. Porque abraçaram uma nova fé, enfrentaram oposição, foram tratadas mal por esses homens que não tiveram os olhos abertos para a maravilha do Evangelho. Meus irmãos, seria fácil para essas mulheres crentes, diante dessa opressão, diante desse maltrato, diante de uma situação que mudou a sua vida por completo e tornou a pessoa totalmente feliz, ou muito feliz, verdadeiramente feliz, em contrapartida agora vive o que antes não vivia, porque não há harmonia entre luz e trevas, como a palavra de Deus nos diz. Viver nesse contexto, Pedro se coloca no lugar dessas mulheres. Ele precisa da parte de Deus dar uma orientação para elas. Vocês que vivem essa realidade, vocês devem ter uma conduta de vida exemplar. Vocês não podem deixar de se sujeitarem, se submeterem à autoridade dos esposos, a autoridade que o esposo de vocês tem sobre a vida de vocês. Viver nesse contexto, Pedro entende que seria muito fácil essas mulheres desrespeitarem os seus esposos, não levar em conta a autoridade que eles tinham, apesar de estarem tratando elas dessa forma. Portanto, é por isso que Pedro se dirige a essas mulheres e ordena que elas fossem submissas aos seus esposos. Por causa disso. Porque a situação não estava fácil.
é crente, feliz no Senhor, mas a vida estava difícil. Dentro de casa, no convívio com o próprio esposo, com o próprio marido. Elas não poderiam afrouxar as mãos, ter uma conduta errada, desrespeitando a autoridade que os seus maridos e esposos tinham sobre a vida delas. Mas preste atenção, não só por isso, logicamente, mas porque, ainda que o texto não fale, não apresente isso para nós, talvez porque dentro da igreja, naqueles dias, isso era muito claro, não era um problema, mas também porque, à luz das Escrituras, à luz daquilo que Deus revela na sua palavra, o próprio Deus revelou que Ele mesmo, ao criar homem e mulher, criou ambos iguais. Homem e mulher, segundo a imagem do próprio Deus, aonde homem e mulher não são diferentes, não são superiores ao outro ou inferior ao outro, mas de funções diferentes, aonde Deus decidiu, desde o início e desde a criação, conferir autoridade aos homens, aos maridos, aos esposos, sobre a sua casa, sobre a esposa e sobre os filhos. Se você olhar em Gênesis, nos primeiros 3 capítulos, isso está lá claro. Deus cria primeiro o homem, Adão, depois Eva, e Deus cria Eva para que Adão fosse auxiliado, mas perceba, sem Eva, Adão se encontrava incompleto, ele não poderia desempenhar a função que Deus havia dado a ele. Mas Deus, desde o princípio, conferiu autoridade sobre o homem, o marido. No capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos ali, meus irmãos, quando é registrado sobre a queda do homem, a entrada do pecado no mundo, Eva tendo a iniciativa de tomar do fruto proibido, comer e oferecer ao seu esposo e ele também comer. Mas você vai se lembrar que quando Deus, lá na viração do dia, ia se encontrar com eles, os procurou e não os achou, porque eles haviam comido do fruto, pecado contra Deus, e agora eles fogem de Deus. Mas num certo momento, Deus os procurando, eles então respondem. E Deus diz, por que vocês fugiram? Por que vocês esconderam? E vai tirar satisfação com quem? Com Adão, o responsável por sua casa. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo também, falando sobre isso lá em Efésios, no texto clássico, capítulo 4, se não me engano, os capítulos finais ali de Efésios. Paulo também vai falar sobre a casa, a família, o lar e as funções, escrevendo para Timóteo. E agora Pedro também, entendendo a mesma verdade, aqui está ordenando a essas mulheres crentes que não deixassem de cumprir com aquilo que Deus, de maneira soberana, desde o início, delegou para o homem. Vocês têm autoridade sobre a casa de vocês, sobre a esposa e sobre os filhos. É por esse motivo que Pedro estava dizendo a essas mulheres crentes: eu sei que vocês têm maridos descrentes. Eu sei que vocês estão sofrendo por causa disso. Mas ainda assim, Deus os colocou como autoridade sobre a vida de vocês. E mesmo que eles estejam falhando em cumprir com o papel que eles têm como autoridade sobre a vida de vocês, ainda assim, vocês precisam ter uma conduta de vida certa, se sujeitando à autoridade deles. Portanto, elas não deveriam desrespeitar a autoridade de seus esposos, mesmo que eles estivessem as tratando mal por causa da sua fé em Cristo Jesus.
elas não deveriam deixar de cumprir com aquilo que era a vontade de Deus e era certo aos seus olhos. E aí, nós temos algo também interessante que está aqui e aparece no texto. Pedro, então, ordena isso a essas mulheres que viviam nesse contexto, porque sabiam que elas estavam enfrentando, mas porque ele entendia que isso era a vontade de Deus. Mas veja que no versículo 1, aí na metade do versículo, ele fala sobre uma finalidade, um propósito pelo qual elas deveriam obedecer à ordem de Pedro. Diz aí no texto: para que, se ele ainda não obedece à palavra, vamos juntos? Seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, versículo 2, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Por que elas deveriam colocar em prática aquilo que era a vontade de Deus, mesmo vivendo naquele contexto extremamente difícil? Porque ao agirem assim, a não errarem, porque aqueles homens estavam errando e maltratando elas, as suas esposas, elas pela conduta de vida, poderiam alcançar o coração desses homens ímpios. Pedro queria que elas fizessem o que era certo para que aqueles homens vissem Cristo nelas. E não uma conduta de vida rebelde, e não uma conduta de vida desrespeitosa para com a autoridade dos seus esposos que estavam falhando com elas, mas que em meio à injustiça que esses homens estavam causando às suas vidas, elas fazendo o que era certo, pudessem então refletir, para que Cristo pudesse ser visto nelas, o próprio caráter de Cristo Jesus, para que pela conduta de vida que é contrária àquilo que é natural quando nós sofremos, que é poder pagar com a mesma moeda, elas então respeitassem a autoridade deles e fazendo o que é certo, através da vida delas, eles pudessem ver que Cristo transformou a vida das suas esposas. Para que elas pudessem também apresentar um evangelho pregado pela própria vida, sem palavras, mas pela conduta de vida, pelo modo de agir. E como que isso diz muito? Muito mais do que a gente citar o evangelho e a palavra de Deus. É pela conduta de vida, nós termos uma vida coerente com aquilo que a gente diz. Fala muito mais a conduta de vida sem palavras do que meramente palavras. Elas deveriam agir assim para que esses homens percebessem o que é o cristianismo, para que elas pudessem dar exemplo. Em outras palavras, o que Pedro estava querendo dizer para essas mulheres era: ajam assim, para que vocês possam chamar a atenção dos seus esposos pelo modo de vida que vocês estão tendo, mesmo sofrendo nas mãos deles. Deus conferiu a autoridade. Respeitem a autoridade dos seus esposos. Irmãos, é isso que a gente precisa entender do texto. É isso que Pedro queria falar a essas mulheres. E é um desafio pregar a palavra de Deus. Porque dentro do contexto em que a palavra de Deus foi escrita, ela foi escrita em contextos muito específicos. Vamos, por exemplo, nos lembrar da situação que Pedro aplicou anteriormente, que foi uma situação de escravidão. Nós não vivemos mais essa realidade de escravidão. Pedro está aplicando aqui algo que um grupo específico de crentes deveriam se atentar e colocar em prática. Mulheres,
Não todas. Mulheres crentes. Não todas mulheres crentes. Mulheres casadas, mas nem todas mulheres casadas. As mulheres casadas com... É um grupo de pessoas muito específico, aonde nesse sentido fica evidente para nós em que a gente poderia aplicar os princípios e as verdades dessa passagem para nós nos dias de hoje. Para quem? Não para os homens, não para as crianças, não para os solteiros, não para todos os casados, não para todas as mulheres casadas, não para todas as mulheres casadas cristãs, mas para mulheres casadas cristãs descrentes. Aí a gente pensa assim, mas o que isso se aplica à minha vida então? Será que Deus não tem nada para falar ao nosso coração, que não somos mulheres casadas cristãs com descrentes? Será que a palavra de Deus não tem nada a ser aplicada a nós que não somos escravos? Então esse que é o desafio. Mas pela graça de Deus, é possível aplicar a todos nós aqui. Mas eu quero ir por parte. E como nós estamos já na aplicação, a gente está chegando ao final daquilo que a gente precisa considerar aqui desses 2 versículos. Primeira aplicação que eu quero fazer é a quem? As mulheres casadas com maridos descrentes. Em que isso pode ser aplicado à nossa vida também? E é fácil, porque não tem muita diferença. Mas é nós, você, mulher, crente que ama ao Senhor, mas o seu esposo ainda não ama, não é crente, não teme a Deus, não obedece a sua palavra. Ele que é autoridade sobre a sua vida, quando criticar a sua fé, quando se opor à sua fé, não se entristeça por isso. Não deixe isso ir para o seu coração. Não deixe que isso te desanime, te abata. Não deixe que isso te enfraqueça de parar de servir ao Senhor. E preste atenção numa coisa, geralmente é isso que acontece com muitas mulheres cristãs, que têm maridos descrentes. Não só com elas, mas o inverso também. Não só com pessoas casadas, mas com pessoas que têm os seus relacionamentos, sendo um deles crente e o outro descrente. Geralmente é isso que acontece. Quando o descrente não tem compromisso com Deus, o crente, infelizmente, vai se desmotivando, vai se afastando e vai relaxando. Pedro entendia o que essas mulheres piedosas estavam vivendo. Ele precisa dar uma palavra a elas. Não desanime. Não se entristeça. Ainda que vocês estejam sendo maltratadas, não tendo o apoio que vocês deveriam ter daquele que se tornou uma só carne com vocês. Daquele que construiu a vida, vocês construíram a vida juntos. Não desanimem, não se entristeçam, não abandonem a fé. E a mesma coisa se aplica a você, mulher cristã que ama ao Senhor, mas o seu esposo ainda é um descrente. Você precisa respeitá-lo, porque Deus constituiu autoridade sobre a vida dele, sobre a sua vida e a sua casa. Mas se ele não está entendendo o papel que precisa cumprir, se ele não está cumprindo, não erre porque ele está errando. Quando ele não te apoiar, quando ele te criticar, quando ele se opor, não se entristeça, nem se desanime. Não deixe de respeitá-lo se ele, como autoridade sobre a sua vida, não tem te governado espiritualmente. Não foque apenas em algo que é o mais importante, mas ele está sendo negligente, porque não teve os seus olhos abertos para o que é a vida com Deus, quem é Cristo Jesus, mas entenda que você deve o respeito, porque Deus deu autoridade a ele, e com certeza Deus tem usado a vida do seu cônjuge, mesmo descrente e falho, como instrumento para governar a sua vida, a sua casa e a sua família em outras áreas. De alguma forma, isso tem acontecido.
você cristã que tem o seu esposo descrente, continue sendo submissa, continue dando testemunho. Reflita o caráter perfeito e maravilhoso de Cristo em sua vida. Para que todos os dias esteja diante dos olhos do seu esposo, não meramente você, mas Cristo, todos os dias sendo refletido através do seu caráter. Ore, pregue com palavras, ou se você não puder pregar com palavras, mas pregue com a sua vida, de lábios fechados, mas pregue com a sua conduta de vida. Creia que Deus há de usar a sua vida para que Ele e a sua casa também conheçam a Cristo Jesus. Amém? Amém? Mas como eu disse, esse texto não se aplica apenas a mulheres cristãs que casaram com homens descrentes. Esse texto se aplica a você, mulher cristã, casada com maridos crentes. Porque você precisa ver o seu esposo como autoridade de Deus na sua vida, para te governar, e principalmente na área espiritual. Amém? Mas pode ser que ele seja falho, pode ser não. Ele é falho. Não importa se ele é pastor, se é presbítero, se ele tem cargo. Não importa se mesmo assim ele seja um crente que ama ao Senhor. E talvez nos dias de hoje, irmãos, como nós homens estamos falhos nisso. Entender que Deus nos deu autoridade, principalmente na área e na vida espiritual da nossa esposa e dos nossos filhos. E pode ser que por não entendermos isso, estejamos sendo falhos, ou até mesmo sendo, entendendo, ainda assim falhando. Então você, mulher cristã, casada com um homem que também ama ao Senhor, ore pelo seu esposo, para que ele exerça autoridade sobre a sua vida e a sua casa de uma maneira melhor. Para que ele seja um sacerdote do lar melhor. Para que nós, meus irmãos, possamos ter culto doméstico, aos trancos e barrancos. E nesse sentido, ou relacionado a esta segunda aplicação, esse texto também não fala somente com mulheres, mas fala com nós, homens. Para que ainda que Pedro vá falar sobre os homens lá no versículo 7, a gente não pode desconsiderar princípios e verdades que também devem falar ao nosso coração, para que a gente, como crente, coloque em prática, que é: você foi constituído por Deus para ter autoridade sobre a sua casa financeira, de organização, de ordem, etc. e etc. Mas, principalmente, na vida e na área espiritual, da sua esposa e dos seus filhos. Seja esse homem que exerce autoridade não somente nas outras coisas, mas principalmente na área espiritual. Eu apliquei aqui isso a pessoas casadas. Nem todos aqui são casados. Tem gente que está noivo, tem gente que está namorando, tem gente que não está nem namorando. É adolescente, é jovem, mas está doido para namorar. Talvez tenha até a criança que nem está pensando nisso. E que nem pense. Vá pensar lá com seus 35 anos. Esse texto se aplica a todos nós, meus irmãos. Todos, do menor ao maior. Porque preste atenção. Você vai concordar comigo que todos nós, como crentes, enfrentamos alguma dificuldade por sermos crentes. Não só dentro da igreja, fora da igreja, no mundo, mas inclusive aonde? Dentro da nossa própria casa. Talvez você não seja uma mulher casada, com descrente ou com crente, mas
Talvez você é o único cristão dentro da sua casa. E você está enfrentando a mesma coisa. Oposição. Alguém para ter preconceito. Alguém que está te perseguindo, te criticando. E não é fácil. Talvez você criança, lá na escola, com seus colegas. Porque nos trabalhos que são apresentados, os seus pais, que são homens tementes a Deus, verdadeiros crentes, que se preocupa com aquilo que você está aprendendo dentro da escola, é aquele que te orienta, e principalmente o homem como autoridade maior dentro da casa, te orienta a fazer os trabalhos, as atividades, à luz das Escrituras. Então, nem tudo você, criança, pode fazer como a professora pede. Você não pode ir contra a sua fé, e às vezes lá apresentando alguma coisa na sua escola pela fé dos seus pais e a fé que você tem, pela conduta de vida que você deve ter, que é diferente daqueles coleguinhas que infelizmente são descrentes, você encontra oposição. Eles te criticam, eles zombam de você. E aí a gente precisa ficar firme, ser fiel a Deus, porque Deus vai nos honrar. Deus está vendo. A gente já aprendeu isso aqui em versículos anteriores. Deus está vendo as injustiças que nós estamos tendo que suportar e enfrentar. Deus irá nos honrar. Então, nós, mesmo dentro da nossa casa, mesmo na escola, sofrendo oposição pela nossa fé, sendo debochados, a gente precisa ser fiel a Deus e dar exemplo, não fazer o que é errado. Porque, preste atenção nisso. Eu conheço famílias, meus irmãos, que eram envolvidas com macumba, com espiritismo, aonde Deus converteu o coração de uma pessoa daquela família. Hoje, toda a casa e os familiares se encontraram ou se converteram. Então, é você, filho, criança, que é só você crente dentro da sua escola, só você crente dentro da sua classe. Nós, meus irmãos, que estamos vivendo essa realidade, esse contexto, Deus quer nos usar para alcançar outros para a glória de Deus e para que eles sejam libertos do inferno. Tenha essa percepção de que você é instrumento de Deus, você criança, porque às vezes os pais não são. Mas Deus te deu a alegria de entender quem é Jesus. Deus quer usar a sua vida para que o seu pai, a sua mãe, os seus familiares sejam verdadeiramente felizes. E por fim, aplicando a todos nós também, seja em que situação for, meus irmãos, nós somos chamados a ser diferentes nesse mundo, a ter uma conduta de vida exemplar, santa, porque o nosso Deus é santo. A dar testemunho, a sermos exemplo, a pregarmos com a nossa vida, as pessoas olharem para nós e não ver você, mas ver alguém diferente. Alguém que parece não ser desse mundo, ver em você Cristo Jesus. Não ver em você mais alguém nesse mundo, mas ver em você alguém que é diferente de tudo que ele já viu. A gente precisa dar testemunho, ter uma conduta de vida correta, ter o caráter de Cristo, pregar com a vida, darmos exemplo. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: nós temos sido isso e feito isso? As pessoas querem ser como nós, porque elas veem algo diferente em nós. Porque elas veem em nós alegria, independentemente da circunstância. Porque elas veem em nós uma conduta de vida que não se vê no mundo lá fora. Que ela vê em nós princípios, fidelidade, honra. Será que nós estamos agindo e vivendo dessa forma? Será que as pessoas veem em nós
crentes verdadeiros, Cristo Jesus, ou nós temos sido vergonha e não temos feito diferença. E as pessoas não têm sido conduzidas a Cristo Jesus por nossa própria causa. Que a gente possa refletir nisso também. Pedir a Deus perdão. Se envergonhar. E ser exemplo nesse mundo. Para quem quer que seja. Ainda que sejamos maltratados. Vamos orar? Fechar os nossos olhos. Você vai ter a oportunidade de falar com Deus. E fale. Dentro daquilo que tem sido a sua realidade. Dentro de casa, fora de casa. Mas naquilo que Deus falou no seu coração. Quando Deus fala conosco, e é só depois que Ele fala conosco, é que nós estamos aptos a responder. Talvez Deus tenha falado ao seu coração. E a gente precisa responder a Ele. Aquilo que está dentro do nosso coração. Então fale com Ele, feche seus olhos. E adore a Deus, que falou o nosso coração e fala através da sua palavra. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és.
Vamos orar mais uma vez, se coloque de pé. Deus, nós queremos te louvar e te adorar pela salvação em Cristo Jesus. O que Cristo fez por nós, porque um dia Ele transformou a nossa vida, porque um dia a nossa conduta de vida foi mudada da água para o vinho. Queremos te louvar, ó Deus, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos usado na vida de outros e ainda quer continuar usando. Te agradecemos, ó Pai, pela casa, a família que o Senhor nos deu. Por todos eles. Te agradecer porque o Senhor nos colocou na nossa casa para poder ser instrumento do Senhor. Mas só o Senhor sabe como é que o caminho tem sido apertado e estreito. Como, ó Deus, tem sido difícil nos mantermos fiéis dentro da nossa própria casa. Quão difícil, ó Deus, tem sido sofrer oposição, críticas, desincentivo. Mas, ó Deus, firma o nosso coração. Não deixe que a gente olhe para o erro do outro, para que a gente se sinta justificado, ó Deus, de poder errar também. Mas que possamos olhar para Cristo, que nunca errou e jamais errará. Para que a gente tenha uma conduta de vida como Cristo teve aqui nessa terra e deixou exemplo para nós. Para que nós também sejamos exemplos, ó Deus. Para que possamos fazer diferença, para que possamos chamar a atenção daqueles que estão ao nosso redor, para ver, ó Deus, algo diferente. Para ver o Teu amor na nossa vida. Ó Deus, que em nome de Jesus, como nós aprendemos aqui, possamos ter uma conduta de vida exemplar, para que em nome de Jesus, o Senhor nos dê a alegria de ver os nossos entes, os nossos parentes, filhos, pais, irmãos, cônjuges, conhecendo ao Senhor, se rendendo aos Teus pés, vivendo para o Senhor. Que, ó Deus, a gente se empenhe em continuar sendo exemplo para alcançá-los. E naquilo que estamos sendo falhos, tenha misericórdia, nos perdoe. Nós precisamos da Tua ajuda, como acabamos de cantar, para que a gente se mantenha firme, para que o Senhor continue nos usando. Por isso, ó Deus, nós Te agradecemos e assim oramos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode se sentar.